Como tudo começou. Esta imagem é de um gorila que usa um pedaço de pau como muleta, mas não se trata de um gorila especial ou treinado pelos humanos. Eles fazem isso naturalmente. Nós humanos é que estamos cada vez mais desligados do mundo animal e esquecemos por vezes como eles podem também ser inteligentes, ao nível deles é claro. Mas qual a relação dessa imagem com inteligência artificial? O ser humano também já usou um pedaço de pau há milhões de anos para se defender, para bater um animal ou para se sustentar com uma perna machucada. Curiosamente, até hoje alguns representantes do Homo sapiens ainda precisam de um artifício como esse. Desde que usou uma ferramenta a primeira vez, percebeu que foi muito útil ampliar seu corpo com recursos ao seu redor. As primeiras ferramentas foram para os seres humanos as primeiras sementes de um meio artificial para conseguirmos vantagens na natureza selvagem. Mas com o tempo o ser humano descobriu que poderia usar truques para potencializar não só seus membros, mas também sua cognição. Alguns historiadores afirmam que um dos primeiros recursos para contar as coisas foram as pedras. Sim, exatamente o que ouviu. Antes do surgimento da escrita e da matemática como a conhecemos, algum notável indivíduo ancestral aos humanos modernos descobriu que se amontoasse pedras, uma pedra para cada animal poderia controlar seu rebanho. Após um dia árduo de pastoreio, uma pedra era separada para cada animal. Eram os primórdios da contagem. Se sobrasse uma pedra após essa contagem, então um animal estava faltando. Poderia ter se perdido, poderia ser sido pego por um predador ou por algum troglodita vizinho invejoso. Enfim, a pedra, nesse contexto, poderia ter sido uma das primeiras formas de inteligência artificial, e vamos colocar muitas aspas aqui, como estamos abordando. O ato de usar ferramentas foram as primeiras sementes para criar, muito tempo depois, os primeiros computadores e as primeiras instruções, os algoritmos. Esse sim podemos chamar de uma inteligência artificial ao pé da letra, madura e autônoma. Vamos dar um salto aqui, de antigos meios de contagem para modernos meios eletrônicos de cálculo matemático, porque afinal, passamos milênios com um progresso lento até o advento da computação, onde a forma de contar as coisas alcançou patamares astronômicos. Foi exatamente com o surgimento dos primeiros computadores que o termo inteligência artificial surgiu. Aqui podemos definir inteligência artificial como um programa de computador capaz de realizar qualquer atividade que simule a cognição humana. Desde calcular, processar imagens, desenhar, escrever, ler, cantar e em breve elaborar e provar teorias supercomplexas e desconhecidas que jamais sonhamos em cogitar devido à nossa lenta capacidade de raciocínio frente aos processadores. Muitos acreditam que inteligência artificial é um termo recente, que ela tem apenas alguns anos de desenvolvimento, principalmente com essa nova fase onde possuímos diversas ferramentas de criação de imagens, textos e narração, todos artificiais. Mas como citado antes, ela já possui mais de 70 anos e as primeiras idealizações começaram justamente com os computadores. Os primeiros computadores eletrônicos surgiram na década de 1940. Naquele tempo haviam grandes expectativas de que uma máquina dotada de bom senso, com capacidade de planejar, aprender e raciocinar fosse real em 20 anos, ou seja, que na década de 1960 já contaríamos com o que estamos vendo só recentemente. Então vejam que nem tudo o que prevemos ocorre tão cedo quanto esperamos. Muitos percalços ocorreram e por muitas vezes tivemos que abandonar a ideia de inteligência artificial por escassez de recursos computacionais e até mesmo de um preconceito da sua real contribuição, já que o ser humano com seu cérebro superdesenvolvido era supremo em criar e inovar. Nada de computadores pensantes nessa perspectiva. Um dos setores que mais tiraram proveito da inteligência artificial foram dos jogos, e para se ter uma ideia, em 1952 foi criado o primeiro programa de computador com aprendizado de máquina que conseguia jogar xadrez melhor do que seu criador. Mas foi só em 1992 que realmente a inteligência artificial chamada Chinook deu um salto e conseguiu vencer o primeiro torneio mundial de xadrez. Na verdade, essa foi a primeira vez que uma inteligência artificial conseguia um título mundial num jogo de habilidade intelectual. O termo inteligência artificial, ao que parece, foi então pronunciado pela primeira vez por John McCarthy em 1955.
No ano seguinte, em 1956, McCarthy organizou um grande evento onde 10 cientistas se reuniram com o objetivo de entender melhor a teoria das máquinas automáticas e, pasmem, redes neurais. Se você acha que essa forma de programar é algo recente, saiba que essa equipe de cientistas na década de 50 foram metodicamente selecionados para investigarem o assunto do aprendizado de máquina. O evento de McCarthy foi chamado de Dartmouth Project Summer, cujo objetivo era ver se uma máquina poderia aprender como as pessoas aprendem. Nessa época havia algumas crenças de que computadores não poderiam realizar atividades sutis como desenhar a letra X. Então demonstraram nesse projeto que um programa poderia realizar tal feito, desmistificando esses mitos. Um sistema inicial que surgiu a partir desse projeto foi chamado de Logic Theorist, lógica teórica em tradução livre, que conseguiu provar a maioria dos teoremas da obra Principia Matemática de Whitehead e Russell, e até mesmo foi criada uma prova mais elegante que a original, reforçando que as máquinas não calculavam apenas números, mas também possuíam a capacidade de abstrair provas lógicas e fazer deduções. Na década de 50 havia um ceticismo entre os cientistas e até Alan Newell, um dos pais da inteligência artificial e da ciência cognitiva, disse: se alguém pudesse elaborar uma máquina capaz de jogar xadrez, essa pessoa teria supostamente penetrado o âmago da empreitada intelectual humana. O que você imagina ao ler esse comentário de Newell é que bastaria um software simular um jogador humano, então teria em mãos o domínio da cognição humana, mas não é bem assim. Havia a crença de que um programa que pudesse derrotar um grão-mestre do xadrez seria dotado de uma inteligência artificial geral, ou seja, de uma inteligência artificial com várias inteligências como o ser humano. No entanto, o programa chamado Chinook usou um algoritmo surpreendentemente simples e apenas ficou especializado num assunto bem específico, que é jogar. Infelizmente, as primeiras inteligências artificiais eram limitadas pela capacidade de hardware da época, e tinham um grande problema com análises combinatórias, que podiam evoluir para uma explosão combinatorial quando o computador precisava realizar um cálculo através de busca exaustiva. Uma das soluções foi reduzir as possibilidades através de informações prévias a partir de heurística. Aliás, essa técnica também foi usada para decifrar o código da máquina alemã Enigma, durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda na década de 1960, um dos pioneiros de inteligência artificial, Herbert Simon, disse que em 20 anos as máquinas seriam capazes de fazer tudo o que um homem é capaz de fazer. Além dele, teve também o tão aclamado cientista de cognição chamado Marvin Minsky, que disse: no tempo de uma geração, o problema da criação de inteligência artificial será substancialmente resolvido. Vejam que o pessoal estava muito animado nessa época. Mas por que essas previsões tão semelhantes na questão do tempo? Especula-se, segundo o livro Superinteligência, no qual este vídeo foi preparado, que 20 anos é um tempo considerado ótimo para não ser longo o bastante para dar um crédito à tão almejada inteligência artificial, mas longo o bastante para os futurólogos já estarem fora de cena caso não ocorrer o que previram. Quando o livro Superinteligência de Nick Bostrom foi escrito em 2018, não haviam todas essas inteligências artificiais que estão se popularizando. A expectativa era que uma inteligência geral surgiria dentro de 20 anos. Agora, em 2023, poucos anos após o lançamento deste famoso livro, há especialistas que prevêem que a inteligência artificial geral surja ainda este ano, apesar de a maioria chutar que isso ocorrerá novamente dentro de 20 anos. Mas voltemos aos remotos anos da década de 1960. O matemático Irving J. Goode, um dos responsáveis pela quebra do código alemão e que trabalhou como estatístico junto com Alan Turing, fez uma citação surpreendente que é válida principalmente nos dias atuais. Para ele, uma máquina superinteligente superaria todas as atividades intelectuais do ser humano, não importando quão genial ele fosse. Como projetar máquinas mais inteligentes seria um propósito de uma máquina inteligente, com certeza haveria uma explosão de inteligência artificial. Incorre neste momento que talvez a última invenção que o homem faria seria essa máquina inteligente. Uma colocação interessante por parte de Irving Goode e de grande impacto para a sociedade como a conhecemos. Não havia preocupação naquela época de uma superinteligência artificial causar problemas como hoje. Uma exceção foi Norbert Wiener, que alertou para uma máquina que poderia causar grandes danos.
pois sua ação seria tão rápida que não teríamos tempo de interrompê-la antes que terminasse sua tarefa. Aqui, nesse momento, décadas após essa afirmação por parte de Wiener, podemos cogitar que essa tarefa seria algo como deixar uma inteligência artificial desenvolver e operar uma grande usina de energia atômica por fusão nuclear. Pessoal, deixem comentários aqui caso queiram que o autor desse artigo em vídeo, Reginaldo Ferrão, discorra sobre essa tão almejada energia limpa, porém ainda muito instável que é a fusão nuclear. Na década seguinte, 1970, os ânimos se esfriaram e tivemos o primeiro inverno das inteligências artificiais, quando os cientistas perceberam que não era fácil criar métodos eficientes para lidar com análises combinatórias além, é claro, do poder computacional baixo. Os financiamentos diminuíram e ninguém mais botava fé, então a inteligência artificial saiu de moda. O Japão, no início dos anos de 1980, resolveu desenvolver computadores superavançados de quinta geração com poder de processamento paralelo que poderiam acomodar tão sonhadas inteligências avançadas. Era o período do milagre econômico japonês pós-guerra, quando houve muitas iniciativas públicas e privadas. Como o Japão estava se destacando nas indústrias, então o mundo foi estimulado novamente numa nova era de investimentos em inteligência artificial. Surgiram então programas especializados em determinadas tarefas voltadas à tomada rápida de decisão, onde havia um banco de dados e a informação era cruzada gerando dados, que eram importantes para análise. Porém eram muitos dados e estes eram inseridos manualmente. Os bons programas eram caros demais, os programas mais baratos eram ineficientes, mas precisavam de computadores que também eram caros. Enfim, uma verdadeira batalha para alcançar a inteligência artificial que parecia não ir para frente. Um segundo inverno das inteligências artificiais se iniciou. Japão, Estados Unidos e Europa pararam para tomar um fôlego de alguns anos. Era comum os especialistas evitarem falar de inteligência artificial, ela havia se tornado um tabu. Foi então que novamente na década de 1990, a inteligência artificial foi ressuscitada com louvores e até uma abreviação honrosa foi criada, a GOFAI, Boa e Velha Inteligência Artificial. Novas técnicas de redes neurais e algoritmos genéticos foram elaborados para dar uma aprimorada na inteligência artificial e resolver um dos seus pontos fracos, gerar resultados totalmente incoerentes caso uma única hipótese estivesse ligeiramente errada no algoritmo. Surgiu por conta disso o termo degradação graciosa, ou seja, a inteligência artificial rodava e dava resultados satisfatórios mesmo se houvessem pequenos erros no seu sistema e não terminava num colapso total por causa deles. As redes neurais já permitiam que a inteligência artificial aprendesse por experiências seguindo caminhos naturais por conta própria porque já reconhecia padrões estatísticos ocultos nos dados de entrada. As redes neurais melhoraram bastante e assim foi possível reconhecer padrões de sonar marítimo para identificar embarcações e submarinos, minas e até tipos de vida marinha. Até então era comum haver pessoas especializadas em ouvir dentro de submarinos para identificar esses objetos submersos no mar. Como informado antes, um princípio de rede neural já era conhecido desde a década de 50. No entanto, ela só foi para frente com a retroprogramação que permitiu treinar redes neurais multicamadas. Redes neurais multicamadas são sofisticadas e possuem camadas de neurônios intermediárias ocultas. O aprendizado funciona com o resultado realimentando o algoritmo diversas vezes para refiná-lo e alcançar um valor satisfatório. Os geradores de imagens online que estão fazendo sucesso hoje, como Midjourney, Blue Willow, Bing, Leonardo.ia, Dart e também os geradores de texto como o Chat Bing e o Chat GPT são exemplos de inteligência artificial com redes neurais multicamadas que estão produzindo resultados cada vez mais interessantes por reprocessarem os resultados diversas vezes em seus neurônios artificiais até encontrar um resultado surpreendente. Vejam essas imagens criadas recentemente por inteligência artificial através apenas de bons comandos no prompt. São espetaculares. Estima-se que a inteligência artificial poderá gerar, em breve, imagens muito mais realísticas. Imagina em breve podermos visualizar algo nunca antes concebido como 4 ou mais dimensões numa imagem 2D. Está com dúvidas sobre como é o neurônio de uma inteligência artificial?
Saiba que a rede neural de uma inteligência artificial funciona muito semelhante à rede neural do cérebro biológico, mas esse será um assunto para um vídeo exclusivo que o autor Reginaldo Ferrão colocará aqui no canal. Então fiquem atentos e inscrevam-se para mais vídeos como esse e ativem o sininho para serem notificados. Então, voltando à década de 1990, falamos sobre as novas técnicas de aprendizado de máquina, o bom desempenho dos computadores e o fim do segundo inverno das inteligências artificiais. A união entre essas novas técnicas e os novos computadores trouxe mais prosperidade no campo da inteligência artificial e muitas aplicações tiraram proveito disso. Mais de 150 mil artigos acadêmicos foram criados mostrando que a inteligência artificial viria para ficar. Termos como conexionismo, evolucionismo, algoritmo genético e detalhismo lógico rígido também foram popularizados na comunidade científica que almejava por processamento paralelo, o que as redes neurais permitiam com grande eficácia. E por falar em evolucionismo na área de inteligência artificial, algoritmos genéticos e programação genética também tiveram direito a serem iluminados pelos holofotes da mídia na época. Apesar de terem causado um impacto menor, também se desenvolveram bem na década de 90. Os modelos evolucionários possuíam, e ainda funcionam assim, um conjunto de soluções candidatas como base enquanto que novas soluções candidatas são criadas. Uma seleção natural é gerada e as soluções menos adequadas são descartadas. Mas como funcionam os modelos evolucionários? Funciona assim: após milhares de gerações a qualidade das soluções é melhorada gradualmente e são aplicadas a uma infinidade de problemas. Soluções inovadoras e não intuitivas são criadas e se parecem mais com estruturas naturais do que com qualquer coisa que um engenheiro de software poderia projetar. Ainda não saímos da década de 90. Essa década foi um período muito produtivo. Para se ter uma ideia, em 1991, a Operação Tempestade no Deserto, liderada pelos Estados Unidos, visava expulsar as forças iraquianas de regiões petrolíferas no Golfo Pérsico e por isso contou com a inteligência artificial DART, que ajudou a planejar a locomoção das tropas americanas e europeias nas regiões petrolíferas do Kuwait, onde estavam os iraquianos. Segundo as próprias Forças Armadas Americanas, só essa colaboração da DART já pagou todos os 30 anos de investimentos em tecnologias de inteligência artificial. Como está a inteligência artificial atualmente? Nas últimas 2 décadas entrou em ação as redes bayesianas. Essas redes são diferentes das neurais e não funcionam como o cérebro humano. É um modelo probabilístico que usa o teorema de Bayes para inferir relações causais entre as variáveis que são os nós dessa rede e, se bem compreendida e executada, essa técnica permite resolver em parte o problema da explosão combinatorial, além de explicar bem os problemas de causalidade. As redes bayesianas foram e estão sendo muito importantes no aprendizado de máquina, física estatística, bioinformática, otimização combinatória e teoria da comunicação. Como citado antes, os computadores estão cada vez mais eficientes, permitindo que as teorias de inteligência artificial sejam desenvolvidas e aplicadas, mais do que nunca, de forma igualmente eficiente nos dias atuais. Só para comparação, a inteligência humana se destaca por conseguir processar informações quando nem estamos a par disso, ou seja, nosso inconsciente é responsável por boa parte do processamento de informações em nosso cérebro. Uma pessoa já treinada em dirigir um automóvel atravessa uma cidade realizando centenas de mudanças de marcha, freia, vira, acelera e desacelera. Usa sua visão periférica para ver os pedestres e animais andando pelas ruas e ainda assim conversa fluentemente com o passageiro ao lado. Muitas das ações humanas foram internalizadas no seu inconsciente para tornar sua capacidade de aprender novas coisas mais fácil. Imagina se você tivesse que estar ciente de tudo que faz o tempo inteiro, morreria de esgotamento mental. É neste contexto que as novas inteligências artificiais estão sendo aprimoradas. Com os avanços nas capacidades dos computadores e algoritmos, já contamos com inteligências artificiais que compreendem muito bem da linguagem natural, aquela falada verbalmente ou por escrito, isso em diferentes idiomas, envolvendo também inúmeras expressões idiomáticas. Hoje em dia há aparelhos auditivos com algoritmos que filtram ruídos, sistemas de recomendação no setor do comércio digital,
Sabe quando você pesquisa algo no Google e fica aparecendo propagandas desse mesmo objeto nas suas redes sociais? Sistemas de apoio às decisões médicas para ajudar a diagnosticar doenças, sugerir planos de tratamento e até interpretar eletrocardiogramas. Também contamos com robôs de estimação, limpadores de chão, cortadores de grama, máquinas agrícolas com GPS e sem motorista, robôs cirurgiões, lâmpadas e câmeras de segurança inteligentes. Ufa! Muita coisa conectada entre si, até aquele colchão mole assado do seu churrasco com os amigos deve ter vindo de um boi rastreado via satélite. E sobre os robôs com inteligência artificial, qual a situação? Em 2011 as indústrias já possuíam mais de 1 milhão de robôs dotados de inteligência artificial nas fábricas e em 2022 esse número saltou para mais de 3 milhões. É sensato pensar que num futuro não tão remoto assim, todo o trabalho braçal será substituído por robôs, restando aos humanos se especializarem em outras qualificações como áreas voltadas à computação, por exemplo. Em 2010 a população mundial de todos os tipos de robôs no mundo ultrapassava a quantidade de 10 milhões de unidades. Segundo o site Frontliner, o número de robôs em 2015 era de 66 a cada 10 mil operários e 6 anos depois, em 2021, esse número dobrou alcançando a marca de 126 a cada 10 mil operários. A Coreia do Sul é o país com mais robôs enquanto que a República Tcheca possui a menor quantidade entre esses 21 países da lista da Federação Internacional de Robóticos. Sobre a inteligência artificial voltada aos negócios e entretenimento, a OpenAI anunciou recentemente que sua nova versão do ChatGPT contará com ferramentas voltadas à leitura de imagens. Em seu site é mostrado uma prévia da sua capacidade de reconhecimento. A nova GPT será capaz de reconhecer objetos nas fotos, inclusive se houver alguma coisa errada como mostra essas imagens. Nelas a nova inteligência artificial foi capaz de perceber que conectores VGA estão onde não deveriam estar, como dentro de uma embalagem de cabos para baterias de celulares, conectores errados num plug VGA e até mesmo um celular da Apple que está com um cabo intruso VGA em sua porta de carga de bateria. Sistemas de inteligência artificial mais novos utilizam técnicas de estatística para observar padrões de uso, e assim criar modelos estatísticos melhores dispensando linguistas que até então, precisavam colaborar com os projetos de reconhecimento de escrita. Na Europa e na Austrália estão usando software de reconhecimento de rostos e movimentos corporais para melhorar o controle nas suas fronteiras. Os Estados Unidos já possuía em 2018, segundo o livro Superinteligência, no qual este vídeo se baseou quase que inteiramente, cerca de 75 milhões de fotografias para reconhecimento facial. Sistemas de segurança rastreiam os dados trafegados na internet em busca de padrões de voz, texto e vídeo e armazenado em enormes data centers. Como mencionado antes, o setor de jogos foi muito favorecido pelos avanços no campo da inteligência artificial. Por isso é interessante um pequeno espaço para falar resumidamente sobre a história de jogos de habilidades onde os melhores jogadores foram derrotados por programas de computador. 1955. O programa de damas de Arthur Samuel jogou melhor do que seu criador após usar aprendizagem de máquina. 1979. O programa BKG de Hans Berliner derrotou o campeão mundial de gamão. Mas segundo seu criador, sua máquina talvez teve sorte nos dados. 1981. O programa Eurisco de Douglas Lenat vence o Campeonato Americano de Traveler, um jogo de guerra naval futurista. 1992. Gary Tesauro jogou contra seu programa, TD Gammon, diversas vezes até atingir a habilidade de jogador mediano. 1994. O programa Chinook se torna a primeira inteligência artificial a vencer um campeonato mundial num jogo de habilidade, o xadrez. 1997. O programa Logistelo venceu todas as partidas de 6 jogos diferentes contra o campeão mundial da época, Takeshi Murakami. Ainda em 1997. A façanha mais divulgada de todos os tempos de um programa de computador, o Deep Blue, vence o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, que alegou ver sinais de inteligência e criatividades verdadeiros em algumas jogadas. 1999. Até as palavras cruzadas não foram poupadas pelos computadores.
O Proverb conseguiu superar um solucionador de palavras cruzadas de nível médio. 2002, 39 trilhões de possibilidades. Esse é o número de movimentos possíveis num jogo de damas. Neste ano, Jonathan Sheffer, com sua equipe, conseguiram criar um programa que sempre produzia vitória e, no pior dos casos, um empate. 2005. Um software para jogar Bride conseguiu ser tão bom quanto os melhores jogadores. Esse jogo é como se fosse um xadrez, porém usando cartas de baralho. 2010. Jeopardy, um famoso jogo de perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais, teve como vitorioso nesse ano o programa Watson da IBM. 2012. O programa Dr. Phil, criado por Matt Ginsberg, fica entre os 25% melhores no torneio americano de palavras cruzadas. 2017. A inteligência artificial AlphaGo, desenvolvida pela gigante Google, conseguiu aprender a jogar Go, o jogo chinês considerado o jogo de tabuleiro mais complexo do mundo, com 10 elevado a 171 posições possíveis. A inteligência artificial derrotou o atual campeão europeu por simplesmente 5-0 e em seguida o campeão mundial, Lee Sedol, que havia sido campeão mundial 18 vezes. 2019, primeira vez que uma inteligência artificial vence um jogo de pôquer profissional. O jogo durou os tradicionais 12 dias do Texas Hold'em, e de quebra ainda levantou a quantia de $48 mil para os desenvolvedores. A inteligência artificial Pluribus foi treinada jogando contra si mesma e ganhou o torneio pois processava as informações em metade do tempo de um jogador humano. A tecnologia de inteligência artificial está evoluindo mais rápido do que o esperado, mais rápido do que as ondas ocorridas nas décadas anteriores, e todos estão assustados. Para se ter uma ideia, segundo o livro Superinteligência de Nick Bostrom, de 2018, menciona que tínhamos dificuldades em criar inteligências que pudessem dominar o bom senso e a linguagem natural, e o que temos agora, alguns anos depois? Pois então, isso mesmo. Plataformas de inteligência artificial que recebem como entrada informações em linguagem natural, com erros gramáticos e tudo, e retornam belíssimas sínteses textuais. Estamos falando do atual ChatGPT e do Chat Bing da Microsoft, mas muitos outros estão surgindo. As plataformas geradoras de imagens sintéticas, mencionadas anteriormente, foram disponibilizadas ao público recentemente. Quem acompanha essa tecnologia lembra de imagens assombrosas como essas que você está vendo, e agora, apenas um ano depois, estão com um realismo fora da própria realidade, que nossos olhos poderiam perceber. Não é à toa que muitos designers, fotógrafos e modelos estão preocupados com seus empregos. Basta a sociedade regulamentar essa nova era que se inicia e colocar rédeas na inteligência artificial para o bem ou para o mal. Afinal, há pessoas com diversos objetivos em mente ao usar uma inteligência artificial. Espero que tenham gostado deste vídeo, que ficou longo, mas ainda assim compactou muito o que tem nessa área emergente do conhecimento humano, ou seria conhecimento artificial. Até mais, deixem um like se gostaram. Que tal se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo? Sempre é bom saber que todos têm o direito de serem inclusos digitalmente. Ficar de fora dos incríveis benefícios que a inteligência artificial pode oferecer parece não ser uma boa ideia. Este vídeo foi inteiramente produzido por Reginaldo Ferrão, formado em Engenharia da Computação através do Sistema de Ensino Univesp. Paz nos seus corações e um grande abraço artificial.